Todo mundo recebeu aí o esboço? Ou entrou no grupo? No princípio? Amém? Ninguém recebeu? Amém. Amém. Entendeu? Hã? Eu não mandei, não? Ninguém deu amém aí. Isso aí, ué, como é que ele tem? Entraram agora. Como é que é o nome disso aí? Vigia lá. Porque tá naquele outro grupo lá de vocês lá, mano. Mandei só porque eu acho que você não tava. Você foi aceito depois. Mandou lá? Irmãos, o que a gente vai conversar agora? A gente vai falar sobre Apocalipse. Que o Senhor nos ajude. E eu quero trazer uma consciência para vocês do que a gente vai conversar aqui. Eu não quero convencer vocês no que eu creio, mas eu quero que a gente exponha a palavra e vocês meditem sobre isso. Desde ontem a gente está falando sobre o quê? Sobre mergulhar nas Escrituras e pesquisar. Baterista, isso aí não sei. Então é mergulhar nas Escrituras para entender o plano de Deus. Dentro desse conceito, o que eu escrevi aí para vocês tem muita base daquilo que o Mike Bickle desenvolveu, tem muita base daquilo que nós, como igrejas aliançadas ao Ticum, entende, e muito do que eu vou falar aqui tem naqueles livros que estão ali naquela mesa. E eu queria só fazer uma observação, que tem um livro ali que é do Bonhoeffer, que é Vida em Comunhão, que tem a ver com também com a mesma intenção do Arte de falar sobre a verdadeira comunhão, que a comunhão, e eu por isso que eu preciso da oração de vocês, eu continuo orando por mim nessa aplicação, porque eu sou muito levado a sair do que eu escrevi. Amém? Me ajuda. Então, a comunhão é o último batismo da igreja para que ela subsista durante a grande tribulação. Isso quer dizer o que, Eduardo? Quer dizer que a igreja vai estar aqui durante a grande... Tá tudo bem até aí? Porque nós temos aqui, eu quero falar com os da comunidade local. A gente tem aqui, acho que 5 pastores, né? De outras comunidades. O pastor Fabrício, o pastor Fábio. Quem mais? É o pastor Júnior lá de Minas, o pastor Alexandre lá do Rio Verde. Tem um pastor aqui, eu esqueci o nome do senhor. Aí, ó, a gente chama de pastor. Que é lá de Guapó. Tem outro? Não tem. Ah, tem um Atos, né? O pastor Vitor aqui, ó. O pastor Vitor mesmo, ó. Pastor Vitor, ministro de louvor. Tangendoso. Vou te louvar. Então, por que eu estou falando isso com vocês? Porque a nossa escatologia, ela não pode ser escrita de caneta. Amém? A gente tem que ter humildade de escrever aquilo que nós já estamos entendendo como escatologia, mas escrever isso a lápis, porque amanhã a gente pode ter uma compreensão diferente do que hoje. Eu mesmo vou pregar de coisas aqui que alguns meses atrás eu falava, não, eu não creio desse jeito. Mas eu tive que me submeter à palavra.
Porque quando eu olho para a palavra me aponta para um lugar. Eu falo, agora eu preciso de cantar a musiquinha. Me ajude a melhorar. Então, estou tentando virar aqui no meu negócio aqui. Ele não vira. Então tá, agora sim. Então, esse panorama que eu vou trazer para vocês, ele não está ligado. Eu queria muito fazer versículo por versículo, e aí a gente ia ficar aqui uns 6 meses aqui falando sobre isso. Então, o que a gente vai conversar? É exatamente o que o esboço está nos apontando. Nós vamos falar sobre temas, sobre alguns cenários que a gente olha para Apocalipse e entende o que está acontecendo. Por que estudar Apocalipse? Porque Apocalipse, ele tem promessa. Alguém? Hã? Amém. Amém. Já está pensando que alguém é o contrário. Nem começamos. Então, vamos ler. Abra sua Bíblia em Apocalipse. E olha só. Vamos ler os primeiros 3 versículos do primeiro capítulo de Apocalipse. Eu vou ler na minha versão, que é a século 21. Eu recomendo todos. Quem é da Antioquia que usa século 21 ainda precisa ser batizado. Estou brincando. Qual a melhor versão da Bíblia? Todas, muito bem. Parabéns. A mensagem não é Bíblia. A mensagem não é Bíblia. Está gravando? A Bíblia é viva. Essa também não. Ela não é viva, não. Tá. Então vamos voltar aqui para a Bíblia, senão vai dar muito problema. Capítulo 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, ponto aí. O livro trata-se de mistério. O livro trata-se de revelação. E essa palavra revelação está ligado a tirar o véu que estava colocado, iluminar aquilo que estava obscuro. Então, o livro de Apocalipse se trata de revelar e não de trazer mistérios que a gente não consegue compreender. Mas, chave para vocês, nós nunca vamos ter um panorama de Apocalipse lendo só o livro de Apocalipse. Porque muita gente vai estudar escatologia e eles se voltam para Apocalipse e Daniel. Só que esses 2 livros são profecias dos últimos tempos, mas que já estão sendo anunciadas desde Gênesis. Então, se eu quero entender escatologia, eu preciso entender que escatologia começa em Gênesis. Não, a escatologia não começa no fim, começa no início. E o livro fala sobre revelação. Então, a revelação de quem? Foi muito bom o que o Espírito Santo fez hoje à tarde, através do Inel, porque a revelação começa pelo Pai. A revelação de Jesus Cristo, que o Pai, que Deus, quem deu a revelação para Jesus Cristo? Deus. Então, tinha um nível de revelação que Jesus aqui, encarnado na terra, ele não tinha. Que isso, Eduardo? Começou as heresias? No caso, segura. Por exemplo, Jesus abre Mateus, fala sobre o sermão escatológico de Mateus 24, e ele fala um monte de coisa que vai acontecer, e ele fala sobre o dia e a hora, e ele fala assim, que ninguém sabe, senão o Pai, que nem os anjos, e nem ele mesmo sabia, mas Deus, em um momento na eternidade, revelou a Jesus Cristo. Estão comigo? Então o livro se trata de revelação.
ele enviou, vamos continuar o versículo, ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João. Então Deus traz uma revelação para Jesus. Jesus chama um anjo que traz a revelação para João. Então João estava onde? Na ilha de... E o que ele estava fazendo lá? De férias? Na ilha? Ele estava preso por causa de quê? Por causa do nome de Jesus. E aí ele recebeu uma visita. Essas coisas acontecem comigo. Não acontece com o Miel, não acontece com o Atos, não acontece com o Alberto, só comigo. Sinais, já viu, né? Os sinais já apareceram. Só faltam as maravilhas agora. Amém, Jesus. Então, o Senhor traz a revelação para João, que é tem um título de apóstolo, né? Mas vocês já me ouviram falar que João, embora sendo apóstolo, escolhido por Jesus, ele também é evangelista, porque ele escreveu o evangelho de João. Mas também, ele não era só apóstolo e evangelista, ele também era um profeta, porque ele escreveu o livro mais profético da palavra. Então, ele não se apegou ao título, ele se movimentou na demanda de Deus. Deus queria ele apóstolo, Deus queria ele evangelista, Deus queria ele profeta. E ele se movimentou nessas perspectivas, sem dificuldade. Amém? Continuando, verso 2. Eu queria só abrir um parênteses aqui. Se você tem pergunta, fala com... Tô brincando. Se você tem pergunta, joga no grupo, que depois dessa vez, não sei quem vai virar aqui, a gente vai ver se tem um tempo para responder algumas perguntas. Não todas, tá bom? Amém? Se tiver pergunta, vocês colocam lá. Então, verso 2: que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, João, ele recebeu uma visita do anjo com uma revelação. Mas o que ele fez com essa revelação? Ele atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo? João vai falar em Apocalipse 19:10 que o testemunho de Jesus Cristo é o que? O espírito da profecia. Então ele recebe a profecia, testifica com a palavra de Deus e aí ele começa a escrever esse livro. Então aquilo que ele recebeu, ele mesmo julgou através da palavra de Deus e ele começou a desenvolver. Lembra que eu falei no início aqui? Que nenhum dos profetas profetizaram desconectado da Bíblia. Eles profetizavam, eles recebiam uma visão de Deus, eles recebiam uma visitação de Deus, mas tudo que eles diziam precisava estar conectado com aquilo que já estava sendo dito. Por isso que nós precisamos entender o plano de Deus na história. Que o Evangelho começa em Gênesis. Embora a gente possa brincar de falar que o Evangelho começa na eternidade. Porque foi lá na eternidade que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Amém? Então, continuamos. Verso 3, é aqui que eu queria falar com vocês. Uma coisa legal, que é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem a palavra desta profecia. Então hoje vocês estão sendo bem? Aleluia. Glória a Deus. Desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o livro de Apocalipse é um livro que nós precisamos ler todo o tempo também. Porque além dessa bem-aventurança tem mais outras 6, que depois a gente pode ver sobre isso. Mas tem uma bem-aventurança para aquele que guarda as palavras desta profecia.
Então, por muito tempo, e eu estou falando convicto disso porque eu virei evangélico em 1988, ainda estou convertendo, tá bom? Então, a gente poderia ler todos os livros, a gente era, principalmente o Evangelho de João, não, vai ler o Evangelho de João. Eu não sei se vocês eram dessa época, né? Que alguém chegava na igreja, nossa, tem que ler o Evangelho de João, e a gente lia o Evangelho de João porque era legal. Então, um dos livros mais, como diria a palavra? Ignorados da igreja, por falta de entendimento, é o Apocalipse e, por incrível que pareça, Gênesis. Então, são os dois livros que nós precisamos mergulhar neles. Porque Gênesis fala do princípio das sementes e Apocalipse fala do fruto pronto da colheita. Amém? Então, precisamos ler. E aí, o que eu queria falar com vocês? Que eu até fiz um videozinho no Instagram falando sobre isso, sobre a gente ler o livro de Apocalipse naquela semana. Eu queria te instigar a você. É claro que é no seu tempo, que aqui tem várias pessoas com suas responsabilidades, mas a ler esse livro pelo menos uma vez por mês. Mas não ler só de ler. Ler e meditar no que está sendo escrito. E não só, porque a gente aqui na comunidade, estou falando aqui da igreja local, a gente tem o costume de ler toda a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia explica a Bíblia. Então, se a sua Bíblia tem aquelas coisas do rodapé, amém. Mas cuidado com aquilo. Pessoas bem intencionadas tentando nos ajudar podem nos atrapalhar. Então, toda heresia, ela tem um versículo bíblico que fundamenta ela. Não tem nenhuma heresia que não tenha um versículo bíblico que afirma. Só um, que eu já falei isso no lugar do pastor e ficou bravo comigo, que é arrebatamento secreto. Ele me mostra o versículo. Aí, igual aquele seu aqui, folha para lá, folha para cá. Outro sinal. Aleluia. Prosseguimos, vamos aqui para o esboço. Então aqui eu escrevi aí sobre a palavra, e os primeiros 3 versículos chamam chaves que a gente vai trabalhar agora. Primeiro é o Apocalipse 1, que a gente já leu, que é a revelação da glória, majestade e beleza de Deus, ou de Jesus. O livro é sobre a revelação de Jesus Cristo, sua beleza e glória. Essa beleza é a beleza física, as afeições e a liderança de Jesus. Jesus, ele vai vir para governar sobre a terra, e ele vai tomar a terra para si. Então, Jesus, ele não vai vir com um aspecto da primeira vinda, aquele Jesus que vai trazer amor, revelar amor. Embora a grande tribulação é a segunda expressão de amor de Deus para a criação, Jesus, ele vai vir com os olhos queimando, olhos de fogo. Jesus, ele vai vir com uma espada afiada que sai da sua boca. Eu não sei como que é isso, mas vai acontecer alguma coisa parecida com isso. A Bíblia fala que o cetro que ele vai reger a terra é um cetro de ferro, ou seja, vai existir uma lei. Jesus não vai pedir licença. Eu amo o Salmo 110, porque é a expressão de Jesus na terra, pisando a cabeça dos reis. Aleluia. Jesus vai pisar a cabeça da galera, dos grandes, dos pequenos, de todo aquele que se opõe a ele. Então, sabe, alguém falou aqui sobre jargão evangélico. A gente tem aquele jargão, né, que Jesus
Deus odeia o pecado, mas ama. Isso não é bíblico, isso é uma mentira. Deus se opõe ao pecador. Deus se opõe à soberba. Deus odeia muita coisa. Então, Salmo 110, depois vocês anotam e leem. Nessa perspectiva você vai ver que Jesus vai vir muito legal. Aí no meio, nós temos o primeiro, que é a revelação de Jesus, de quem Ele é, da sua personalidade, das suas afeições, da sua liderança, do seu poder, da sua majestade. Segundo, letra B, no meio do livro temos Apocalipse 11, do capítulo 11, do verso 15 ao 17. Você vai colocar aí. Cadê a moça do cachorro? 15 ao 17. Esse é o momento ápice. Você vai ver que acontece as 6 trombetas e dá uma pausa para esse momento. A 7ª trombeta ela é tocada aqui. Então o 7º anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Então aqui é Páscoa. Aqui é o momento em que o reino é o reset. A terra agora não é mais dos príncipes das trevas, pertence agora a Jesus. A mudança de reino, o reino das trevas para o reino da luz. Todas as promessas que nós temos na palavra estão linkadas ao grande dia do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, as nossas promessas para essa era é promessa para sofrer por causa do amor de Jesus, por causa do nome de Jesus. Nós vamos ser felizes no reino vindouro. Nós vamos ser completos no reino vindouro. Ah, mas agora eu não vou ser feliz? Paulo fala que agora, nesse tempo, nessa era, nós podemos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a plenitude disso, só quando o Senhor vier. Amém? Então, nós falamos do início, esse é basicamente o meio, e no fim, Apocalipse 21:3, e esse versículo resume, basicamente, se você fosse, falar só um versículo para alguém, se a pessoa fala assim, não, tá, eu quero que você fale para mim só um versículo, é difícil a gente falar isso, mas se a gente fosse falar só um versículo da Bíblia para resumir todo o plano de Deus, é esse versículo aí. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, se você quer resumir todo o plano de Deus, o que é o plano de Deus? Deus quer ter um povo para Ele, e não só quer ter um povo para Ele, Deus quer morar com esse povo. Então, morar significa o que para Deus? Não é ajuntar, é casar. Deus quer casar com um povo e morar com esse povo. Aonde? Na terra. Então, talvez você ouviu, como eu já ouvi muito, que a gente ia para o céu. Mas eu
que a Bíblia fala é que o tabernáculo de Deus, ou seja, casa de Deus, a cidade de Deus vai descer para a terra. Amém. Esse é o objetivo, esse é o ponto central do Evangelho. Deus quer ter um povo para morar com Ele. Deus quer ser o Deus desse povo e quer ter um povo exclusivo para Ele. E aí a gente fala assim, não, a gente vai morar na terra. Aí você olha para tudo isso que a gente conhece aqui e fala, não, eu queria ir para o céu, rua de ouro, mar de cristal, aquela coisa. Eu quero sair desse lugar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus vai restaurar toda a criação. Tudo que nós conhecemos vai mudar. Tudo, Romanos fala que a criação para Deus ela se tornou inútil. Então sabe aqueles lugares paradisíacos que a gente vai? A gente não. Você. Nós gostaríamos de ir, né? A gente vai pelo Google Eats, naquele negócio. Então, esses lugares, irmãos, que as pessoas pagam caro para estar lá, porque é belo, magnífico, ele ainda é inútil para Deus. E vai receber um toque de Jesus para ser restaurado. Então, tudo que nós conhecemos como criação está, no caso, na inutilidade. Vai tudo ser restaurado. Amém? Amém. Podemos seguir? Está tudo certo aí, né? Não tem nenhuma pergunta, glória a Deus. Aleluia. Quem escreveu esse livro? Foi João, né? Cumprindo sua pena, aprisionado na ilha grega de Patmos, recebeu uma visita muito amada. Então, o prisioneiro recebeu a visita de Jesus. Aí no 3 diz: Jesus, em glória e majestade, convoca João a escrever tudo o que ver e ouvir e enviar às 7 igrejas. Anjos irão mostrar e auxiliar João nas visões. Então, número 4, Jesus tem mensagem para dar às 7 igrejas. E aí eu quero falar uma coisinha com vocês. Tem uma teologia que fala que essas igrejas são ciclos da história da igreja que foram acontecendo. E muita gente vai falar que a gente está na igreja Laodiceia. Eu não estou negando isso. Você pode usar isso profeticamente para apontar para isso. Mas eu entendo que essas cartas foram escritas para 7 igrejas que existiam na época. Essas 7 igrejas aqui, elas existiam na Ásia. Estavam com aqueles problemas que estavam sendo identificados ali por Jesus. Então tinha problemas, mas também tinha coisas que eles estavam fazendo, que estavam agradando o Senhor, e que o Senhor prometeu, de alguma forma, abençoar a igreja, mantendo naqueles padrões. Então existiam ali 7 igrejas. Então as cartas foram para 7 igrejas da Ásia, mas também servem para a igreja hoje. Aqui tem um livro que chama A Igreja do Fim, do Cantarinho. Ele vai trabalhar muito essa ideia da igreja do fim, olhando para o que Jesus falou para a igreja, para as 7 igrejas. Então a característica da igreja do fim está ligada às 7 igrejas e as suas características em Apocalipse. Então eu não vou aprofundar aqui, mano. A gente está fazendo um panorama, tá? Então assim, talvez em outro momento a gente vai mesmo entrar nos mais a fundo. Então ele revela a glória e quem ele é. A primeira revelação, João vê quem é Jesus. João recebe toda a revelação de Jesus ali. Ele conhece o contexto
socioeconômico da igreja. Jesus sabe como sua igreja está, por isso que ele começa a escrever, a falar para João escrever aquelas coisas, porque embora Jesus não esteja ali, ele sabe como a igreja está, e ele adverte a igreja através de João, para que ela se arrepende, e ele fortalece a igreja naquilo que elas estão avançando. Então Jesus sabe como a sua igreja está, amém? Jesus sabe como nós estamos hoje. Ele sabe, irmãos. Ele afirma a fidelidade da igreja. Ele repreende a igreja por causa de concessões. Então ele repreende a igreja por passividade, por medo, imoralidade, idolatria e outras coisas. Ele exorta a igreja a reagir. Ele promete recompensas aos que vencerem as concessões. Estas mensagens são históricas, mas também são escatológicas. Tem a aplicação para nossos dias hoje. É uma mensagem para nós, igreja desse tempo. Amém? Então, quando você olha para as cartas, você vai ver assim, sobre testar os apóstolos, né? Como é necessário a gente fazer isso hoje, né? Talvez nem precisa fazer muito isso, né? Quando você olha alguns apóstolos, você fala assim, isso aí já sabe que não é. Mas vamos lá. O 5, ponto 5. Em visões, a partir do capítulo 4, João é levado ao céu para ver 3 cenários celestiais. Então, João escuta e vê várias coisas, e parece ter momentos que ele fica perplexo, e o anjo que o acompanha explica aquilo que ele não consegue entender e retorna a mostrar outras coisas. Então, há um convite em Apocalipse 4, sim ou não? Tem uma porta que está aberta e um convite, sobe aqui. Aí eu quero abrir outro parênteses aqui, porque tem uma teologia dispensacionalista que fala que isso aqui é o arrebatamento da igreja. Isso não é o arrebatamento da igreja. Isso é o Senhor chamando um homem para compreender as coisas do alto, para ver as coisas que estavam para acontecer. Não é arrebatamento da igreja. Amém? Então existe uma porta. Então lá em Isaías tem um clamor: se fendesse os céus. Por quê? Porque até então os céus estavam fechados. Mas lá em Mateus 3, quando Jesus se submete a João Batista, ele entra naquele ambiente de batismo, ele desce o Jordão, e Jordão quer dizer descer, se humilhar. Então tinha 2 homens se humilhando lá no Jordão. Quando João vê Jesus, ele fala: não sei que tem que me batizar. Não, você que me batiza. Então 2 homens se humilhando. O que é que acontece quando 2 homens se humilham? O céu se abriu. Em nenhum outro lugar na Bíblia está dizendo que o céu fechou. A gente que quando está com preguiça de orar, fala: não, o céu está fechado hoje. Fechado está o nosso coração. Os céus continuam abertos. Não existe hoje céu de bronze. Existem corações de ferro. Os céus estão abertos. Como a gente ouviu hoje à tarde, o Pai está esperando alguém subir. O Pai está ansiando. Eu entendo que Deus tem muito mais desejo da nossa presença do que nós temos desejo da presença dele. Porque ele preparou um caminho para isso. Ele desceu e falou assim: eu preciso abrir um caminho, porque o caminho foi fechado. Ele veio abrir um caminho para quê? Para que a gente acessasse ele. Isso é o quê? Desejo de que alguém venha. Quando alguém liga para você, sua sogra: vamos almoçar na sua casa, você arruma, cara.
parente distante fala para você, tô chegando aí, você arruma a casa, limpa tudo, né? Tira aquelas vasilhas, não tira, tá dentro dos negócios lá, né? E ajeita tudo, porque você está esperando a presença de alguém. O Senhor fez isso. Ele preparou tudo. Ele abriu um caminho. Ele abriu a porta. Ele está esperando a gente subir. Amém? Então, vamos para o primeiro cenário. Temos 3 grandes cenários celestiais. A gente vai trabalhar aqui, mas eu quero que vocês entendam comigo. Se tiver de confuso, vocês falam. Mas eu vou trabalhar cenários. Primeiro cenário, o que está acontecendo no céu. Aí a gente vai caminhar por Apocalipse. Segundo cenário, o que está acontecendo na terra. A gente vai caminhar pelo livro de Apocalipse. A gente não vai seguir capítulo por capítulo, tá bom? Então, o primeiro cenário é a sala do trono de Deus. Está do capítulo 4 ao capítulo 9. Então, a glória e majestade daquele que está assentado sobre o trono de Deus e a glória de Deus sobre os outros seres ao redor do trono. Então, é revelado para João uma glória e majestade de Deus, do trono de Deus, e não só do trono, mas de outros seres que estão ao redor do trono. Então, existe uma revelação daquilo que está acontecendo no céu. João vê 24 tronos, e ele vê 7 tochas acesas, vozes e trovões, mar de vidro. Então, existe 7 tochas acesas, que significam os 7 Espíritos de Deus, que na realidade significa a movimentação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. No capítulo 5, um livro à mão direita de Deus, que ninguém é digno de tomar e abrir. Ele vê um livro na mão direita de Deus, que ninguém é digno de tomar e nem de abrir. E aí, a gente lê que João começa a entrar em prantos, porque João conhece o plano de Deus. Qual que é a finalidade do plano de Deus? Que Deus habite na terra. Mas para Deus habitar na terra, aquele livro precisa ser aberto. Mas não tinha ninguém, irmão, para abrir o livro. Ele se desespera no céu. Pensa alguém no céu, desesperado. Então ele se desespera. Em meio à adoração celestial, Jesus toma o livro. Este livro representa, isso aqui a gente está supondo, você pode julgar. Representa o quê? A escritura da terra, ou o título da criação. Porque João vai falar através da revelação do Evangelho, que Deus amou o mundo inteiro, o cosmos, a criação, e deu seu Filho para resgatar isso. Então, o que Deus tem na mão ali? O título. Sabe quando você compra um terreno, você vai lá no cartório e pega o documento. Você fala, isso aqui está com o seu nome lá. Então, o único que podia abrir aquele livro era o que tinha um nome escrito naquele livro. Propriedade do Senhor. Capítulo, tem pergunta não, né? Pergunta. Capítulo 6. Jesus remove os 7 selos que lacram o livro. 7 anjos receberam 7 trombetas e o soar de 6 trombetas. Então 6 trombetas são tocadas e uma fica no stand-by, que vai ser tocada só no capítulo 11, onde a gente leu naquele momento. Então, mas serão 21 juízos que vão acontecer na terra. Então serão 7 selos, 7 trombetas e 7 taças.
São 21 juízos que vão ser derramados sobre a terra durante esse tempo. Seguindo. Segundo cenário celestial, ainda está no céu. Adoração celestial por se cumprir o mistério de Deus. Então, isso está do capítulo 10 ao capítulo 11, última trombeta. No capítulo 11 e 15, o soar da sétima trombeta, a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento. Vemos no capítulo 10, o verso 7, enquanto a sétima trombeta for tocada, o mistério de Deus se cumpriria. Então, Apocalipse 10, verso 7, diz assim, ó: mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. Então, a sétima trombeta foi guardada por um tempo, por quê? Porque precisava cumprir muitas coisas para que o mistério de Deus estivesse no momento de ser cumprido. Então, seguindo, anjo com um pé. Aí a gente vai para o capítulo 10. Vamos lá no capítulo 10, você está com a sua Bíblia? Capítulo 10. Mostra assim, ó: então vi um outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Segurava a mão um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. Clamou em alta voz como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Segura. Então, esse tempo da igreja do fim, quando a gente fala assim, a igreja vai passar pela grande tribulação, a gente fica assim preocupado. Tipo, a gente olha para o nosso estado natural, fala assim, pensa nós passando a grande tribulação, nós vamos tudo desviado. Mas acontece que vai haver um avivamento na igreja. A igreja vai chegar no estado dela. Sabe o mistério de Deus que Paulo revela em Efésios? E os irmãos aqui não estão deixando eu falar sobre Efésios, mas vai chegar o momento de falar. Então tem um mistério de Deus que Paulo revela em Efésios, que é a igreja. A igreja se movimentando na terra. Mas não é movimentando tipo com os carrinhos de som. Hoje tem o culto, o profeta que lê a mão, que lê o CPF, que adivinha o sei lá o quê. Não, irmãos, é uma igreja que vai se movimentar na terra, sem placa, sem denominação, uma igreja que vai estar queimando, com os olhos ardendo de paixão por Jesus, anunciando um evangelho, anunciando uma mensagem do fim. Que mensagem é essa? Primeiro, nós estamos olhando aqui para um momento em que desce um anjo e traz com ele uma voz que aciona vozes de 7 trovões. Irmãos, João entendeu aqui que ele já ia escrever, e Deus falou: sei não. Por que não? Porque não é para aquele momento. Essa mensagem ainda nós vamos receber para o tempo do fim. Então é uma mensagem com vozes de trovão que a igreja vai ter. Então a gente fica orando. Esse dia que eu chamei os meninos que estavam orando aqui no turno de oração: o Senhor, restaura o evangelho. O evangelho precisa ser restaurado. Eu acho que nós precisamos ser restaurados. O evangelho é o poder de Deus, segundo Paulo. Então, restaurar talvez a consciência do que realmente é o evangelho. Restaurar a revelação do que é o evangelho. Porque a gente prega e o povo não converte. A gente fala e não acontece nada. Que coisa. Vontade de ir embora.
Que tristeza. Hora do culto. Deus. Vamos pregar. Aí você prega. Os irmãos choram porque ele já aprendeu a fazer chorar. Mas não acontece nada, irmão. Segunda-feira o cara está lá bravo, pecando. Então vai haver uma restauração do poder da igreja. A igreja será chamada igreja gloriosa. Vai se movimentar com uma mensagem. Então, aqui, vou voltar para o texto. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizem: guarda o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. O anjo que vinha em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu. Então, se você é meio místico, todos os irmãos meio místicos aqui, é isso, né? Isso fala sobre a criação. O pé na terra, um pé na terra, um pé no mar, uma mão no céu, fala de ligar a criação novamente. Então, o que é ligar a criação novamente? É começar a anunciar o evangelho do reino. Por isso que, quando a gente fala sobre... Por isso, quando a gente fala sobre igreja gloriosa, a gente precisa levar a nossa mente a isso. Paulo vai falar em Colossenses que nossa mente precisa buscar as coisas do alto. Nós precisamos nos preocupar com as coisas do alto. Nossa vontade e expectativa tem que estar nas coisas do alto. Trazendo as coisas do alto para onde? Para cá, para a terra. Então hoje não dá para a gente implantar o reino, que é uma outra jargão que a gente faz, né? Vamos implantar o reino. A igreja não implanta o reino, a igreja anuncia o reino. Quem implanta o reino é um rei. Então Jesus vai implantar o reino. A igreja é só alguém que fala: Jesus vai plantar o reino, e se você não se parecer com ele, você vai morrer. Aleluia. Porque ele vai matar. Seguindo aqui. Então o anjo ali convergir ele estava com um sinal de convergir todas as coisas. Sabe Efésios 1, verso 10? Convergir todas as coisas em Cristo. É mais ou menos isso. É chegado o tempo de Jesus reinar sobre as nações e do seu juízo. A segunda vinda é esse momento. Então nós temos 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Paulo vai falar aqui ao som. Alguém põe lá, filho. 1 Tessalonicenses 4, 16. Já estou terminando, viu? Porque ouvi da voz do arcanjo, irmãos, todos os versículos que falam da vinda de Jesus, não tem nenhum deles que fala que Jesus vai vir escondido, em silêncio, que ninguém vai saber. Todos os versículos têm a expressão dizendo que ouvi da voz do... Então tem um arcanjo que vai gritar. E ressoar da trombeta de Deus. Então Deus também tem uma trombeta. Vou seguindo. O próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, peraí. É muito barulho. É arcanjo, é Deus e é Jesus. É muito barulho vindo do céu. A Bíblia fala que todo olho verá e todos lamentarão, porque o barulho vai ser
aterrorizante. Jesus não vai descer, como diz o Daniel, tobogã de arco-íris. Ursinho carioca. Não vai. Vai ser terrível. Por isso que a Bíblia fala que vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Grande por quê? Porque a igreja está esperando esse momento. Terrível por quê? Porque o ímpio vai desejar a morte. O ímpio vai desejar morrer. Tudo certo, né? Aleluia. Então, você vai ver isso em 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vai dizer que ao som da última trombeta. Então, mais uma vez, em que? Barulho. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Aleluia. Tá bom. Mateus 24, 29. Olha que legal. Aqui já é Jesus falando. Aqui não é Paulo, é o próprio Cristo. Logo depois do quê? Da tribulação. Aleluia. Vira para o seu irmão que está do seu lado, diga tribulação. Daqueles dias o sol escurecerá. Irmão, não tem como não saber que Jesus vai voltar. Porque o sol vai escurecer. Pensa. Você está de dia, meio-dia, de repente. Vai pensar que é o Batman, não é? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Continua. Então aparecerá no céu o sinal do fim do homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens. Não vai ficar ninguém desapercebido disso. O grande acontecimento da humanidade, da história da humanidade. Por isso que Jesus em Mateus 24 fala assim: quando vocês ouvirem falar que vá no deserto que Jesus está lá, não vá. Por quê? Porque se eu pregar para você que Jesus pode vir escondido e ninguém saber, eu posso falar para você: olha, Jesus veio escondido e ele está lá. Jesus fala assim: ó, não vá. Se eu ouvir, Jesus está na minha casa, não vá. Porque quando ele vier, todo mundo vai saber que ele chegou. Terceiro cenário celestial, consumação desta era. Então a gente leu ali capítulo 15 e 16. Os santos judeus e gentios glorificados diante do trono de Deus, entoando cânticos. Então haverá uma música. A igreja vai cantar uma canção ao Senhor. Outros 7 anjos com os últimos juízos para cumprir a ira de Deus, que são os flagelos. Aí eu quero abrir só um adendo aqui. A igreja vai estar na grande tribulação, mas ao som da última trombeta, o que vai acontecer? A igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Então a 7ª trombeta faz 2 coisas significativas. A primeira, arrebata a igreja, ressuscita os mortos que morreram em Cristo, arrebata a igreja. E a segunda coisa dispara as 7 taças.
Obviamente, a igreja não está aqui na terra quando as 7 taças forem derramadas sobre a criação. Mas a igreja vai estar alinhada, porque o que tem nas taças é o que? É a oração dos santos. Quem é os santos? Igreja, judeus e gentios, no céu, orando. Orando o que? Senhor, me dá casa nova? Não. Senhor, temos fome e sede de justiça. Podemos ir? O santuário celestial cheio de fumaça, de glória de Deus, e ninguém pode entrar. E são aspectos do céu ainda, né? O cenário do céu, em Apocalipse. Então tem um santuário que está cheio de fumaça. Letra D, os 7 anjos derramaram as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. O louvor e adoração no céu por causa do juízo de Deus, por ter chegado o tempo da boda do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Então, capítulo 18 e 19 vai apontar para isso. Os anjos estão derramando as taças, a igreja está orando, mas a igreja vai estar num momento de núpcias, casando com o Senhor. Então, em outro momento, a gente pode falar sobre as 70 semanas de Daniel, e a gente vai entender que existe 30 dias, porque é sempre 1260 dias. Mas em Daniel capítulo 12 fala de 1290 dias. Esses 30 dias tem um único livro ali, ó, chama A Páscoa, do Dan Juster, que também é um judeu cristão. Ele faz um paralelo entre Êxodo e Apocalipse, e ele fala que entre as festas de trombetas e o dia da expiação tem 30 dias. Então serão 30 dias de taças derramadas na terra e 30 dias onde a igreja estará com Cristo nos ares. Amém? Então, quando terminar as 7 taças, Jesus vem com a igreja para expiar a terra, o dia da expiação. Podemos ir? A noiva, letra F, a noiva do Cordeiro e o tabernáculo de Deus descendo do céu para a terra. Então, o capítulo 21 fala o tempo do arrebatamento, e o descer sobre a terra pode ser de 30 dias, Daniel 12, 4. Aqui está esse mais 1290 dias. Prosseguindo, o ponto 9, para me acelerar aqui, senão a gente vai sair daqui só amanhã, né? Paralelo aos 3 cenários celestiais, João tem diversas visões que são agrupadas a 4 cenários terrenos. O primeiro cenário terreno, os efeitos da terra do que é decidido no céu. Então, aquilo que está sendo decidido no céu está afetando a criação. Então, letra A, as consequências na terra ao Jesus remover cada selo do livro. Então, vem um conquistador, guerras, crise econômica, fome, pestilência, morte de 1/4 da população mundial. Mas isso é princípio das dores. Então, 1/4 da população mundial, hoje a gente está em quase 8 bilhões, né, de pessoas, a humanidade. 1/4 disso seria 2 bilhões de pessoas vão morrer. Por isso que eu quero dizer para vocês que nós não estamos no princípio das dores. Tem gente que fala que nós já estamos no princípio das dores. Nós não estamos no princípio das dores. Certo? Então, quando Jesus fala sobre o princípio das dores, ele não está desconectado da Bíblia. Ele está usando textos bíblicos para falar o seu sermão de Mateus 24. Vou dar só a chave para vocês aqui, para a gente ganhar tempo. Então, Mateus 24.
verso 7. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das... Então, Jesus está falando de quê aqui, irmãos? De toda guerra, de toda nação contra nação? Não. Jesus está sendo específico aqui. E aqui nesse capítulo ele manda a gente ler Daniel. Então, no capítulo 11 de Daniel, no verso 40, no fim do tempo, o rei do sul, o rei do lutará contra ele, e o rei do norte virá com um turbilhão contra ele, com carros, cavaleiros, com muitos navios, e vai gerar nações, arrasando toda por onde passar. Então, vai haver uma guerra entre o reino do sul contra o reino do norte. Todas as vezes que o Senhor, que a Bíblia fala para nós, dando essas especificações geográficas, o ponto é sempre Israel. É o reino do sul de Israel lutando contra o reino do norte de Israel. Quando isso acontecer, começa o princípio das dores. E Jesus está usando linguagem bíblica. Isaías 19, verso 1. Olha, então fica claro. Se você olhar no mapinha aí, o que é reino o que é sul de Israel? Onde fica o sul de Israel? Se olhar no mapa, ninguém sabe. Professor de geografia lá. Sul de Israel, pai. Olha o jeito dele. Está gravando aqui, estou fazendo careta. Vou virar figurinha. A nação sul de Israel é Egito. Mensagem acerca do Egito: o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá. 2. Moverei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo. Será cidade contra cidade, reino contra reino. Então, quando começa o princípio das dores? Quando o reino do norte e o reino do sul de Israel começarem a guerra. Voltando aqui para o nosso esboço. Nós estávamos nele, na letra A, né? B. Os efeitos na terra do soar das 7 trombetas. Primeiro, um arsenal divino reservado nos céus sendo atirado sobre a terra, afetando 1/3 dos recursos naturais. 2. Grande atividade demoníaca sobre a terra, para tormento e morte de 1/3 da humanidade. Isso é capítulo 8 de Apocalipse. Então, no princípio das dores, morreu 1/4. Se a gente tinha 8 bilhões, ficou para... Aí morreu mais 1/3 de 6 bilhões. Quantos mais morreram? Mais 2 milhões de pessoas. Então, vai morrer muita gente. O Fábio Coelho, ele fala que o pessoal do direito humano vai ficar muito chateado com Jesus. Porque vai morrer muita gente. E esses sinais para nós, como igreja, vai nos falar o quê? Que cada vez Jesus está mais perto. Não tem como não entender sobre isso. É claro que o dia e a hora a gente não vai saber, mas a gente vai conseguir discernir pelos acontecimentos que está cada vez mais próximo à vinda de Jesus.
Amém? Então, primeira trombeta. Depois eu vou mandar isso aqui lá no grupo. Eu fiz uma tabelinha. Capítulo 8, verso 7. Fala de granizo, fogo e sangue atirados à terra. A terça parte é queimada do suprimento. Segunda trombeta, capítulo 8, verso 8 e 9. Montanha em chamas atirada no mar. Então, é claro que João está tentando explicar para nós a partir do quê? Daquilo que ele consegue entender. Então, ele vê uma montanha em chamas sendo atirada do céu na terra. Isso pode ser um monte de coisa. Pode ser uma bomba, pode ser um meteoro mesmo, pode ser um monte de coisa. Mas o que realmente vai acontecer é que uma coisa que está pegando fogo vai cair na terra. Terceira trombeta, capítulo 8, verso 10 e 11. Estrelas em chamas caem sobre rios e fontes. A terça parte das águas se tornará amarga. Então, a terça parte das águas potáveis ficarão amargas. Quarta trombeta, verso 12 do capítulo 8. Sol, lua e estrelas, e a terça parte escurecida. Então, viu que Jesus falou em Mateus 24? Sol escurecerá, a lua não vai dar luz. Então, tudo isso para nós é o que? Sinais. Quinta trombeta, capítulo 9, verso 1 a 11. Demônios provindos do abismo. João vê ali vamos ler ali, capítulo 9, verso 1. Quinta trombeta. Quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Verso 4. E eles foram dadas ordens para que... Ele abriu o abismo, verso 4 ele diz. Aí eles foram dadas ordens para não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou árvores alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Então, na grande tribulação, se a igreja não estivesse aqui, esse versículo não poderia estar ali. Porque vai ter gente com o selo de Deus na terra. Então, sabe o Salmo 91 que a gente abriu e colocava na televisão lá? Na estante. Ninguém sabe o que é estante, né? Põe lá o Salmo 91, é exatamente sobre aquilo. 1000 cairão, 10.000, e você não será dividido. Que você tem um selo. Paulo falou que nós temos um selo. Então, a gente vai ver que 144 mil judeus vão receber um selo. Ainda vão receber um selo. Nós, a igreja, já temos o selo. Então, lembra que eu falei que tudo na Bíblia é apocalíptico? Ou é escatológico? Então, começa a olhar para, principalmente os salmos. A maioria dos salmos são escatológicos. Falei da sexta trombeta, verso 3 ao 21 do capítulo 9. Invasão vinda do leste. A terça parte da humanidade é morta. João vê 200 mil, um exército de 200 milhões de mil. Sétima trombeta, o reino desse mundo se torna um reino de Deus. Eu vou adentrar, viu, irmãos? Vamos seguindo, qualquer coisa depois a gente conversa. Os efeitos na terra, no reino e nos seguidores do anticristo, quando as 7 taças são derramadas. Então, Apocalipse 16. Quais são os efeitos? Chagas vindas sobre os que têm a marca da besta, mar se transformando em sangue, trevas, atividades demoníacas diversas, cenas de juízos, efeitos na terra do que foi decidido no
no céu. E a gente vai para o segundo cenário, que é terreno ainda. O que acontece com o povo de Deus, judeus e gentios? Alguns judeus, 144 mil, e aqui é uma das coisas que eu não acreditava que é, mas agora estou crendo que é. Para mim era simbólico, mas eu entendi que realmente são números reais de judeus, 12 mil de cada tribo, que vão ser selados, que vão encontrar com Jesus. Não me pergunte como, que eu não sei. Talvez seja como Paulo, né? Saulo encontrou com Jesus e a vida dele foi transformada ali naquele momento. Hoje a gente vê muitos relatos de Jesus aparecendo para o povo do Oriente, né? Eu não sei como que vai suceder esse encontro com esses 144 mil. Continuando aqui, e outros que fogem, e santos da igreja gentílica recebem proteção divina para não serem afetados pelo juízo de Deus das trombetas. O arsenal, recursos naturais e atividades demoníacas. Os judeus que fogem para o deserto ficam fora da vista de Satanás e do anticristo. Isso está em Apocalipse 12 e Mateus 24. Jesus fala para ele, olha, e Jesus ensina algo para o judeu. Aquilo é para o judeu. Orai para que a vinda não seja no sábado. Porque quem já foi aqui em Israel sabe que no sábado não funciona nada naquela cidade. Nem café faz. Você foi lá. Pensa se Jesus voltar, eles têm que fugir. Não tem jeito. Vai ser terrível. Então Jesus, como Jesus não sabia que dia que era, ele fala assim, ora para que não seja no sábado. Entende que a igreja ela consegue estar linkada com o plano de Deus. A igreja, ela está junto com Deus naquilo que Deus está fazendo. Então Jesus fala, ora para que não seja no sábado. Talvez isso mudou a oração deles. O capítulo 8 de Apocalipse é um momento de intercessão profética da igreja. Ele começa com isso. Não é. Quando você olha para Mateus 24, o que starta o fim? É o anticristo? Não. É a pregação do evangelho. Pregar esse evangelho, então virá o fim. Então quem dá play no fim é a igreja. Jesus vai falando em Mateus 24 que quando Noé entrou na arca, veio o... Então quem dispara as coisas é o povo de Deus. O povo de Deus trabalha com o seu Deus para aquilo que ele está fazendo. Por isso a necessidade dessa vida de devoção, de contemplação, de buscar estar com o Senhor, para conhecer e ver o que Ele está fazendo. Letra B. A igreja gentílica avança para a proclamação do Evangelho do Reino em todas as nações. Então, aqui no Mateus 24, 14. Cumprindo a grande comissão, a grande colheita de almas, a primeira colheita de trigo. Então, hoje, irmão, nós temos mais de 16 grupos étnicos na face da terra. Desses 16 mil, 7 mil não conhecem nada sobre Jesus. Nós estamos falando de nações, estamos falando de grupo étnico. Então, 7 mil não sabem isso. Falar assim, o que é Jesus? As pessoas não sabem o que é Jesus. Bem? Ontem a gente ouviu Atos falando que os moravianos começaram um culto que durou 130 anos, orando sem parar, 24 horas. Esse culto enviou muitos, ou a maior grande comissão de missionários da história da igreja.
O Senhor está levantando, a gente viu mais cedo, salas de oração em todo o mundo. Haverá um grande envio missional da igreja. Então aquilo que a gente pensa que está muito distante para o Senhor, a gente olha assim, não, mas vai demorar mais 7 mil grupos ainda que não sabem o que é Jesus. Irmãos, por um momento, se Deus quiser, isso vai ser rápido. Precisamos só nos alinhar com aquilo que Deus está fazendo. Esquecer os nossos planos. Esquecer, olhar para a Bíblia, olhar para o relacionamento com Deus, entender o que é a igreja e trabalhar para que isso aconteça, para que a igreja realmente aconteça. Amém? Então, a grande comissão, ela não, que Jesus fala em Mateus 28, ela não foi concluída, irmãos. Ela ainda vai ser concluída. Ela é escatológica. Apocalipse, Atos 1:8. Você verá esse poder, o Senhor testemunho. Isso não cumpriu ainda. É até os confins ainda não chegamos lá, irmãos. É apocalíptico, é escatológico. Letra C. Pregação de arrependimento para os judeus pelas 2 testemunhas e pela igreja gentílica. Então haverá em Israel, em Jerusalém, 2 testemunhas, 2 homens judeus pregando o evangelho de arrependimento. Por que é de arrependimento? Porque a Bíblia fala que eles são vestidos de pano de saco. Então eles estão, a mensagem deles, que eles estão anunciando, não é só de palavra, é a vida deles. Estão pregando arrependimento lá em Israel, mas a igreja, uma companhia, a igreja do Senhor em todas as nações estará também anunciando esse mesmo evangelho. Letra D. A salvação de Israel em 2 momentos. Os 144 mil são as primícias de Deus e depois todo Israel, os sobreviventes, quando Jesus voltar. Então, lembra Zacarias 12? Ele fala que olharão e verão, né? Aquele que transpassaram, e eles vão chorar de arrependimento. Aleluia. Letra E. Perseguição e martírios em 2 momentos. Primeiro, enquanto avança na pregação do Evangelho do Reino, princípio das dores. Aí tem Apocalipse capítulo 6, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Principalmente nas mãos da meretriz, que é a Babilônia. Apocalipse 18 e 24, que é o sistema religioso. Então, o que vai matar a igreja de Jesus é um sistema religioso. É uma religião. Amém? Seguindo. Principalmente tal. Segundo, das mãos do anticristo e do seu reino. Apocalipse 13, verso 7. O anticristo fazendo guerra contra os santos. Daniel 7, 25 também fala disso. Então, o anticristo vai levantar contra a igreja e contra o povo de Israel. Só abrindo aqui o que preciso dizer para vocês é que o anticristo, ele não vai ser um governante global, como diz o passados para trás, deixados para trás. Daniel, e assim, olhe por nós, irmãos, que a gente está, na realidade, assim, com esse anseio de equipar a igreja em Goiânia, os irmãos,
A gente está orando e conversando com alguns irmãos, amigos nossos, que a gente quer uma escola regular aqui, para a gente ter mais tempo de sala de aula mesmo. Mas a perspectiva que a gente tem do anticristo é que ele vai reinar sobre 10 nações que estão ligadas ao norte de Israel. São o pessoal lá dos muçulmanos. A Turquia, todas aquelas nações, são 10 nações. A gente vai para Daniel, a gente vai entender os 10 chifres, são 10 reis. Então, o anticristo vai sair daquele ambiente ali. Tem um livro ali que eu falei para você, né? O Anticristo Islâmico, ou também tem um outro que é A Besta que Vem do Oriente. Então, fala desse anticristo que sai desse ambiente muçulmano, ou daquilo que a gente entende como o reino otomano, que é um reino que disseram que foi extinto, mas ele não foi extinto. Ele cresce de forma assustadora na face da terra. Segundo o próprio Joe Richard, em um desses livros, ele fala que se em 2050 Jesus não tiver vindo, a cada 10 crianças que nascerem no mundo, 5 serão muçulmanas, serão um lar muçulmano. Porque diferente dos cristãos, eles estão procriando. Eles têm muitos filhos. E eles discipulam os filhos, diferente dos cristãos. A gente terceiriza. Então, assim, eles estão criando um exército. Então, se até 2050 Jesus não vier, metade da população que nascer vai ser muçulmana na Terra. 11,5 a taxa de fecundidade. Que isso, hein? Nossa é 1,7, 1,4, conta 11,5. Viu aí? Então, eles entenderam o que Jesus falou, o que o Senhor falou para Adão lá no Éden: crescer e multiplicar. Chegou à terra. Então a gente precisa atentar para isso. Então o anticristo não vai ser um governo global que vai mandar em tudo, em todas as nações. Por quê? Porque haverá, Jesus vai falar em Mateus 25, que haverá o quê? Um julgamento de nações. Ou seja, nações se oporão. Me ajuda, irmão. Vão se opor. Muito obrigado, irmão. Vão se opor ao anticristo. Não vão aceitar o reino do anticristo ou a proposta do anticristo. Então, e o anticristo não vai ser esse cara que vai trazer paz mundial. Isso é mentira. Isso não é bíblico. Ele vai promover uma paz no Oriente Médio. Com que proposta? De restaurar ou construir um novo templo. Por quê? Porque a profecia de Daniel precisa cumprir. Quando a abominação assoladora, quando vocês verem isso, é a revelação do anticristo. A paz que ele vai sugerir é em Israel, é no Oriente Médio. Não é em todas as nações. Embora vai ter gente dele em várias nações tentando de alguma forma influenciar as nações. Mas ele vai atuar no Oriente. Então, a massa crítica da população é no Oriente. Sabe quando tem um terremoto em um lugar? Assim, quanto mais você afasta do lugar, menos você sente o temor, né? Mas quanto mais você está no lugar, mais você vai ver o tremor. Então, o lugar de tensão dos últimos dias é Israel. Aquele vai ser o lugar que vai tremer por causa disso. Então, ele não é um governo que vai trazer paz e tal. Não. É claro que vai haver um sistema religioso. Esse sim vai avançar por várias nações. A gente está orando para que o Brasil não aceite isso. E a gente vai, na realidade, abrigar judeus nessa terra. Nós vamos abrigar a igreja perseguida nessa terra, em nome de Jesus. Isso é pauta de oração.
Aleluia. Fecha aspas. Então, eu nem sei onde eu falei aqui. Alguém está acompanhando aí? O F agora, né? G ou F? F. Orientação, direção, mensagem profética. Então, esse tempo de grande tribulação é um tempo que nós vamos ter orientação, direção e mensagem profética. Então, é o tempo de comer o livro. É o tempo da mensagem dos 7 trovões estarem nas nossas bocas. Então nós vamos ter direção profética, a igreja gentílica, as 2 testemunhas e os 144.000. A igreja viverá o ápice da plenitude. Mensagens proféticas, 7 trovões. Vamos receber uma mensagem para os últimos dias, que vai ser doce, mas também vai ser amarga. Por quê? Porque ela vai promover perseguição. Aleluia. Vamos proclamar com alegria, e por causa do resultado da mensagem seremos perseguidos. João não pode escrever, pois será uma mensagem para o fim. Estou falando dos 7 trovões. Também vai ver o que? Canções que ninguém conseguirá entender, somente os 144.000. Um grande movimento de adoração e intercessão. Apocalipse 5, verso 8. E Apocalipse 8, adoração e oração como nunca antes. Então, o ápice da igreja, de revelação, de autoridade, de proclamação, de adoração, de verdadeiramente se movimentar como Cristo na terra. Amém? G, mover de oração, intercessão e adoração. H, fuga e acolhimento dos judeus pelas nações gentílicas, principalmente pela igreja. Então a igreja, aí eu já falei isso em vários lugares que eu fui, precisamos preparar a nossa família para acolher judeus. Eu quero ser missionário, Eduardo. A primeira coisa que você tem que aprender é falar inglês. Amém? O cara quer ser missionário e não quer estudar, quer que alguma coisa aconteça e ele saia falando inglês. What's your name? Vamos estudar, gente. Vamos estudar. Vamos gastar nosso tempo com isso. Vamos aprender da palavra, aprender sobre a cultura, aonde o seu coração queima. Tem gente que vai orar por uma cultura, talvez ele nunca vá lá. Mas deixa eu te dar uma notícia: no dia do Senhor, seu corpo vai ser glorificado. Talvez você passou a sua vida inteira aqui orando pela, sei lá, Indonésia, você nunca foi lá, mas com o corpo glorificado você fala assim: eu acho que eu vou ali na Indonésia. E você vai ter autoridade sobre aquele lugar, sabe por quê? Porque você passou sua vida orando por aquele lugar. Falamos. E a igreja vitoriosa, Apocalipse 12, 11, sangue do Cordeiro. Aí vai falar sobre o que nos torna vitorioso, né? A igreja gloriosa é vitoriosa porque, mediante a quê? O sangue do Cordeiro, palavra do testemunho de Jesus, não amarem as vidas, as próprias vidas, né? Tá certo aí no seu? Até a morte, as suas próprias vidas até a morte. Outras passagens dizem sobre perseverança e fidelidade, vigiar e guardar as suas vestes e atos de justiça. Então isso faz a igreja ser vitoriosa. Terceiro cenário, estou quase acabando. Por que os juízes de Deus são tão severos? E aí eu vou deixar aqui para vocês lerem isso em casa, mas fazendo um resumo. Por que, por exemplo, a gente vive até 80 anos, né? No máximo 80, passar disso é só fadiga, canseira. Alguém para levar você no médico, pegar a fila do SUS, canseira danada.
Por que, irmão, a gente peca 80 anos e tem que pagar a eternidade? Podia ter só, tipo assim, um purgatório evangélico, né? Fica aqui 80 anos. Vou cortar esses treinhos. Por causa da ofensa, foi contra quem? A ofensa quem nós ofendemos é eterna. E nós vamos pagar eternamente. Não tem a ver com isso. Mas por que é tão bravo assim? Porque os homens, e aí eu vou abrir outra portinha aqui. Satanás não é inimigo de Deus. Inimigo de Deus, a Bíblia diz que é a mente carnal, o homem. Paulo vai dizer que outrora nós éramos inimigos de Deus. Então, Jesus vai matar os seus inimigos, aqueles que perseguiram a sua noiva, aqueles que abusaram a sua noiva, sabe, aqueles que estão nos altares da vida, promovendo delícias com a noiva dos outros, usufruindo da noiva dos outros. Então Jesus vai vir para matar esse povo. Aqueles que cortaram, deceparam seu povo. Lembra que alguns anos atrás alguém levou o pessoal vestido de laranja para uma praia, degolaram eles, acho que eram uns 8. Vocês sabiam que hoje a religião que mais é perseguida é o cristianismo, que mais morre no mundo hoje por causa de religião é o cristão? Você sabia que aquela turma de gente que estava morrendo na praia era cristão, mas não era evangélico? Era tudo católico? Mas eles não aceitam Jesus agora, né? A gente tem que mudar muito o nosso contexto e entender o que é igreja. O fato é que no contexto de igreja, de povo de Deus, muitos católicos vão ser salvos, como alguns evangélicos também vão ser. Deixa aspas. Número 13. Quarto cenário terreno. A vitória de Jesus sobre o anticristo e Satanás. Apocalipse 19. Jesus vem marchando sobre a terra, destruindo os inimigos de Deus. Isaías 63 vai dizer que a roupa de Jesus está o quê? Salpicada de sangue, mas não é o sangue dele, é o sangue daqueles que ele pisou sobre eles. Então, a Bíblia fala que é basicamente 300 quilômetros de sangue até o peito dos cavalos. Vai morrer, não tem gente. Jesus pisa o lagar das nações, a segunda colheita, que é joio e as uvas, de Apocalipse 14. Jesus derrota o anticristo e seus exércitos, Apocalipse 19, 20. Eu não sei como vai acontecer isso, porque Paulo fala aqui, no capítulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala que o anticristo vai morrer com o grito, o sopro de Jesus. Mas lá em Apocalipse ele fala que vai jogar ele no lago de fogo, vivo. Talvez ele morra fazendo ressuscita ele, não é agora não. Amém. Fecha aspas. Seguindo. Satanás acorrentado e preso por 1000 anos, depois solto e lançado definitivamente no lago de fogo. Jesus vai passar 1000 anos na terra, preparando a terra para que Deus venha.
E aí a gente vai ter festa de tabernáculo. Deus no meio do seu povo. Último cenário, celestial e terreno, convergidos, era vindouro. Então é Efésios 1, do 9 ao 13, e os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. A bem-aventurança da primeira ressurreição, a volta de Jesus. Aqui abre portinha. Tem uma teoria que fala que separa reino e salvação. Que algumas pessoas vão ser salvas, mas não vão reinar. Que elas vão ressuscitar na segunda ressurreição. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia não fala disso. Reino e salvação é uma coisa só. Ou seja, a salvação, na realidade, é a porta para o reino. Então, bem-aventurado e santos são os que ressuscitaram primeiro. Ou seja, não vai ter santo ressuscitando na segunda ressurreição. Amém? Amém. Tudo bom, irmão. Letra B. Os santos reinando com Jesus por 1000 anos. É o milênio. E aí eu vou voltar a dizer, estudem. Por quê? Porque o que você vai fazer hoje, o que você faz hoje, você vai continuar fazendo no milênio. Não há uma descontinuidade da vida, irmão. A vida vai continuar. Então a gente vai ver profecias falando disso. Não vai ter tempo de entrar aqui. Mas Isaías, Jeremias fala de juízes retos, que vão estar reinando, julgando no milênio. Porque de Sião vai sair toda. Então vai ter uma lei. Jesus vai rasgar toda a constituição das nações e vai estabelecer uma nova lei. Vai ter juízes retos que vão julgar a partir dessa lei. Então vai ser muito difícil pecar e vai ser muito fácil ser santo. Vai ser o inverso. Então essa era é muito difícil ser santo e é muito fácil. Quando Jesus vier, ele vai transformar esse reino de trevas em reino de luz. Então vai ter criança nascendo. Por quê? Porque vai ter sobreviventes da grande tribulação. Então tem que ter o quê? Tem que ter médico, irmão. Aleluia. Amém, irmão? Então estuda. Glória a Deus. O que aconteceu aí? Não vai ter nem sol, não vai precisar nem de sol nem de lua, por mais. Letra C, o tribunal de Cristo condenando os ímpios, o último trono. Então, a última ressurreição é a ressurreição para morte, irmão. Então não vai ter santa igreja ressuscitando na segunda ressurreição. Repreende isso quando você ouvir. E seja perseguido em nome de Jesus. Letra D. Novos céus e nova terra. A restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas. Deus vai restaurar tudo que nós conhecemos. Então, por isso que João olha para essa restauração e fala assim: é novos céus e nova terra. Porque nenhum homem viu o que estava no Éden. Só Adão. O homem que saiu do Éden não conhece o céu como Deus fez. Porque quando Deus criou tudo, era uma coisa só. A Bíblia fala em Gênesis, que é um livro que a gente também desconsidera, que Deus criou céus e terra. Ou seja,
era uma coisa só. Céus e terra não eram duas coisas desconectadas como nós temos hoje. Por que está desconectado? Porque a criação caiu. Então Jesus morreu para trazer a criação de novo. E todo homem que crê nessa obra será salvo. Esse é o plano de Deus, irmãos. Convergir tudo de novo. Restaurar tudo de novo. Dentro ser a glória da nova Jerusalém. Por que nova? Porque não é aquela Jerusalém que está lá. Ele fala que uma Jerusalém vai descer do céu. Tem um jardim nessa cidade. E tem uma árvore da vida. E o plano de Deus se consumando. Pensa Deus dizendo assim: Ele será o meu e eu serei o Deus deles. Profecia se cumprindo. Isaías, Jesus olhando e vendo o fruto do seu penoso trabalho. O fruto do penoso trabalho de Jesus não é você não. Você não é o centro da vontade de Deus. O fruto do penoso trabalho de Jesus é ver Deus, o Pai, satisfeito. Pai de novo, como em Gênesis, descansando sobre a criação. A Shalom na criação. Céus e terras juntos. Esse é o fruto do penoso trabalho de Jesus. Por isso que quando nós cantamos Maranata, nós estamos dizendo isso. Isso implica em quê? Implica que você precisa ser responsável com o que você está falando. Cantar Maranata não pode ser só bonitinho no nosso meio. Cantar Maranata tem que ser a nossa vida. Quando eu estou dizendo Maranata, eu estou dizendo não para tudo isso aqui que nós estamos vivendo. E dizendo para toda a criação: eu quero tudo de novo. Quero que o Senhor venha e restaure. Como nós vimos, temos responsabilidades com esse plano. Então, igreja, como nós ouvimos nessa tarde, noiva, qual é o seu verdadeiro anseio? Você não foi salvo para ter um ministério. Meu ministério, o meu ministério, não esquece isso. Não adianta cantarmos Maranata aqui. Nossa realidade de vida concordar com isso. Não adianta cantarmos Venha o Teu Reino quando nós saímos daquela porta. As nossas atitudes estão dizendo para Jesus: fica aí mais um pouquinho, porque eu tenho que realizar muita coisa. Eu tenho sonhos para ser realizados.
talvez os nossos sonhos estão até evangélicos. Mas os nossos sonhos evangélicos nem sempre são no trono de Deus. Tem muita gente frustrada nesse tempo, porque um falso evangelho foi pregado, está sendo pregado. As pessoas estão entrando num caminho da grande apostasia. Como tem sido difícil pregar o evangelho. As pessoas não estão acreditando em mais nada que você fala. Por quê? O resultado disso é o quê? O falso evangelho. Vem que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Em um momento da vida daquele cidadão, ele falou, mas não resolveu foi nada, piorou minha vida. De saber essa história de Jesus, de igreja, de Bíblia, é tudo falso. Então, eu tenho falado com alguns pastores que a gente tem aproximado. Aquilo que Paulo falou para Timóteo: cuidado com o seu ensino. Porque aquilo que você ensina pode edificar, mas também pode prejudicar. O que a Bíblia diz, nós falamos. O que a Bíblia cala, nós calamos. Não faça promessas que não estão escritas aqui. E ensine que as promessas que virão, que estão estabelecidas para nós como igreja, são para um dia determinado, quando Ele estiver aqui. Você pode ficar de pé. Da igreja, ou a identidade da igreja é oração, porque a oração é a maior expressão de amor que nós podemos desenvolver ao Senhor e ao próximo. Não há expressão maior de amor do que orar por alguém, sem contar para esse alguém que você está orando por ele. Chama intercessão. É como Pedro fala para a esposa que tem um marido que não é salvo, que é para ficar em silêncio diante do marido, mas para ela clamar diante do Senhor. Isso vai afetar a vida do marido. Somos chamados para essa relação. O céu está aberto. Os céus estão abertos. Senhor, queremos subir. Queremos acessar a sua agenda, Senhor. Pai, estamos aqui, ó Deus, clamando, possamos acessar, Deus, a sua agenda. Nos vença, Senhor, nessa noite. Nos vença nessa noite, Senhor. Vem sobre esse ambiente. Incendeia corações aqui, Senhor. Torna famílias responsáveis aqui, Senhor. Torna jovens responsáveis aqui, Senhor, olhando para o Senhor. A faculdade agora não é para sucesso individual. A faculdade agora é para completar a sua obra, Senhor.
tem a ver com aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor venha, Deus, abençoar jovens aqui, Senhor, dando direção, ó Pai. Espírito de profecia repouse sobre esse ambiente, sobre esse lugar. Levanta, Senhor, intercessores. Levanta uma igreja intercessora. Levanta um povo que clama. Levanta um povo que olha para o Senhor. Levanta um povo comprometidos com Sua palavra. Levanta um povo sedento por Ti, Senhor. Que estão olhando, ó Pai, para os Teus escritos e esperando os momentos. Expectativa em Ti, Senhor. Expectativa no casamento. Nos preparando para isso, Senhor. Movimenta os santos. Queremos os santos, ó Pai, a plenitude. Queremos os santos, ó Pai, a estatura. Então, ó Deus, levanta, Senhor, ó Pai. Queremos, ó Deus, ouvir o som e a mensagem dos 7 trovões. Queremos escutar a canção que ninguém consegue aprender. Só o Teu povo sabe cantar. Dai-nos a mensagem. Dai-nos o livro.
Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Verbo de Deus. A palavra. Os exércitos do céu os seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saiu da boca para ferir com ela as nações. Eles as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa atrás escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Então eu vi a besta, os reis da terra, seus exércitos, reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que realizou diante dele sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram